Eu não tenho tempo. Esse é o tema da live de hoje e o meu convidado é o Altair Santos. Ele é profissional de Relações Públicas e Comunicação Estratégica. Vai ser um prazer desenvolver essa live aqui com ele, um diálogo muito produtivo e para falar sobre algo que todos nós temos. Resta saber se estamos usando da maneira correta. Nós temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 por 7. E boa parte dos nossos resultados, eu ouso dizer que os nossos resultados como um todo, eles dependem das nossas atitudes, do nosso comportamento com relação à nossa rotina, nossos hábitos, gerenciamento, gestão do tempo. E nós vamos tratar disso hoje. Sejam todos bem-vindos. O Altair já está entre nós. Eu vou mandar o convite aqui para ele. Tema da live: eu não tenho tempo. Vou mandar aqui para ele convite. Grande Altair! E aí, cara? Tá conseguindo me escutar? Sim. Bem? Ah, ótimo. Conexão tá boa então. A internet daqui e daí estão joias. Bem-vindo, eu te agradeço por tua disponibilidade de estar aqui para compartilhar a respeito de algo tão precioso na vida das pessoas, que é o tempo. E, gente, eu conheci o Altair quando eu fiz o curso de Comunicação Social, Rádio e TV. Ele já estava lá pela UFMA. Eu fiz um período só, tranquei, mas algumas conexões ficaram. E o Altair foi uma delas. Ele é cristão também. Essa parte eu vou deixar mais à frente da live, para a gente rir um pouco. O que eu digo para ele é que ele tem aquela alma batista, sabe? Ele é assim, um cara descolado, gente boa, comunicativo, à beça. Então, é admirável a forma como ele se porta e a maneira como ele se comunica, como ele é entrosado, enfim, extrovertido. E é esse cara que hoje vai colaborar para, principalmente, lógico, eu aprendo, mas a gente faz esse tipo de trabalho para você que está nos assistindo agora, para quem vai assistir depois da live gravada, lembrando que vai ficar também lá no meu canal no YouTube, e você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio, tem lá Charles Dias, é o canal no YouTube. Então você pode se permitir ao desenvolvimento pessoal e profissional se inscrevendo lá no canal e ativa lá o sininho para receber as notificações. É um canal de desenvolvimento pessoal e profissional, é de graça, então você faz o investimento em si de graça. Grande Altair, bem-vindo. Tá moderando aí o filtro, né? Eu tô com um ring light aqui, eu tinha dois, agora só tem um, tá aqui à minha frente. Mas outros assuntos da parte, eu quero franquear a palavra, passar a palavra para ti, e já te perguntando se as pessoas têm reclamado muito a respeito de que elas não têm tempo, porque eu ouço essa frase, por isso que coloquei como tema da live. Eu ouço essa frase direto, concernente à prática de atividade física, estudo, se dedicar a um trabalho para além daquele que está lá no protocolo, que a maioria das pessoas tem que cumprir as 8 horas por dia, enfim, eu tenho uma escala fixa, e eu ouço direto, eu não tenho tempo. E o que eu vou dizer é, nós temos tempo para aquilo que importa para nós. Se a pessoa for fazer um balanço do tanto que ela assiste TV, ou então tanto que ela mexe na internet com assuntos que são de entretenimento, mas que por vezes estão ali em demasia, ela poderia dedicar 30 minutos para uma caminhada, ou para um estudo sobre algo novo que ela quisesse saber a respeito, enfim. A minha máxima é essa, a gente tem tempo para aquilo que importa para nós. Agora, boa parte do não aproveitamento do tempo tem a ver com o que a gente faz consigo. Tem gente que só quer simplesmente chegar em casa e dormir porque está cansado, mas por uma série de escolhas que foram feitas
forma errada, equivocada, e elas não aproveitam bem, não desfrutam do tempo. E aí eu passo a palavra para ti. Tu tens ouvido isso? Eu não tenho tempo. Não dá para mim. Eu estou muito ocupado. Essa é uma outra. Eu estou muito ocupado. Tu tem ouvido isso das pessoas e geralmente por qual motivo que elas falam isso? Boa noite, Charles. Boa noite a todo mundo que está aqui na live. Carinhosamente, nessa apresentação, Charles aí. Mas, cara, a questão do tempo em si, vez ou outra, nós mesmos falamos, né? Para nós mesmos, ou às vezes para amigos, ou em casa. Cara, eu não tenho tempo para isso agora, eu tô sem tempo, né? Isso também é um pouco... tem um pouco a ver também com a modernidade, né? Com o momento que a gente está vivendo. Então, hoje a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, né? E cheio de, exatamente, imediatista, cheio de atividades, né? E extremamente ocupada, vamos dizer assim, né? São muitas tarefas para serem cumpridas e o tempo, de qualquer forma, ele é o mesmo, cara. É o mesmo para você, é o mesmo para mim. O dia continua tendo 24 horas e é muito daquilo que você falou, né? Como é que você faz a gestão desse tempo, a administração do tempo? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender nessa live é o que de fato é a gestão de tempo. O que é gerir o tempo, né? Nada mais é do que você simplesmente organizar, de fato, né? Mensurar o tempo, né? Das suas prioridades e você saber quanto tempo você dedica a cada tarefa daquilo que você priorizou, né? Então, as pessoas hoje, elas dizem que estão sem tempo, não porque elas realmente estão sem tempo, mas, na verdade, porque elas estão sem organização do seu tempo. Então, a frase correta seria essa. Cara, eu estou sem organização do meu tempo e, por isso, eu não consigo inserir essa atividade, essa tarefa no meu dia a dia, entende? Então, as pessoas, elas estão colocando essa frase, eu não tenho tempo, de forma errônea. Na verdade, elas estão sem organização do tempo, né? E como é que isso pode mudar, né? Como é que geralmente isso muda? A primeira coisa é você planejar o seu tempo. É o primeiro passo para você fazer uma boa gestão de tempo. Como é que eu planejo o meu tempo, né? Existem várias formas, várias ferramentas para você fazer isso. Para você que não tem o costume, de fato, né, da gestão de tempo, você tem que começar devagar, né? Então, geralmente, você começa planejando o seu dia a dia, né? Um dia de cada vez. Então, você separa o finalzinho ali da noite, ou às vezes você pode separar o iniciozinho da manhã no caso, se você for fazer isso à noite, né, você vai planejar o seu dia seguinte, né? Se você for escolher fazer pela manhãzinha, então você vai planejar o seu dia, né, que está por vir ali no início e tudo mais. Então, o primeiro passo para você fazer uma boa gestão de tempo é planejar isso, né? Então, você tem N formas de planejar o seu tempo. Hoje, com a tecnologia, né, nós temos diversas ferramentas que podem nos ajudar a gerir melhor o nosso tempo, né? Mas para aquelas pessoas que têm menos afinidade com tecnologia, elas podem fazer isso no papel mesmo, né? Com caneta, pegar e dizer, olha, das 8 da manhã às 9 eu vou fazer X tarefa, né? Das 10h30 às X horas eu vou fazer tal tarefa. Então você organiza os turnos, né? E assim você vai começando a ver como você realmente tem tempo, né? O que você não estava tendo era uma boa administração do tempo, uma boa organização, um bom planejamento de fato, né? Se eu puder aqui dar para a galera que está na live 3 aplicativos geniais que vão te ajudar a gerir melhor seu tempo, eu poderia dizer para a galera que usa Android, por exemplo, não só para o Android, tem para as duas plataformas, mas assim, funciona bem mais no Android porque ele é nativo do Android, é o Google Keep, né? O Google Keep, né, é uma ferramenta, né, que tem uma estética bem legal para celulares Androids
E é uma solução simples que você pode usar no seu dia a dia. Através do Keep, você vai usar as notas para planejar cada dia dessa semana. O legal desse aplicativo é que ele colore as notas de acordo com a cor que você quiser. Então, olha, na segunda é roxo, na terça é amarelo, na quarta é azul. Então, você vai começando, a sua mente vai começando a trabalhar com uma certa padronização e você vai conseguindo planejar isso de uma forma bem legal. Um outro gerenciador de tarefas bem bacana que vai poder ajudar o pessoal é o Todoist, né? Que é uma ferramenta considerada por muitos profissionais como o melhor aplicativo do segmento para gestão de tarefas, inclusive muito utilizado por empresas, né? Então é legal porque o Todoist ele vai tornar sua organização diária mais prática, vai te notificar lembretes, né? Tem um estilo de um layout lá muito interessante que você pode organizar com painéis, níveis de priorização, que isso é um outro conceito que a gente vai ver já já, né? Enfim, é uma ferramenta bem legal. E por último, é o Toggle Track, né? O Toggle Track, ele é igual a essas outras ferramentas também, mas o diferencial dele, cara, é que ele vai calcular quanto tempo tu vai levar para cada tarefa. Por exemplo, terça-feira eu tenho um supermercado. Então, eu vou começar o supermercado às 8 da noite, né? Então, na hora que você entrar lá no Açaí ou no Mateus, você vai clicar lá no Toggle Track, você vai ligar ele. Quando você sair, você vai ver quanto tempo você passou no supermercado. Mas para que isso? Para toda vez que você ter que ir no supermercado, você saber exatamente quanto tempo você gasta no supermercado, né? Então, 2 horas. Então, cara, se eu já sei que eu gasto 2 horas no supermercado, então eu sei que se eu vou para o supermercado às 4 da tarde, eu não vou marcar uma reunião com o Charles às 6, porque eu sei que eu levo 2 horas no mínimo no supermercado, né? Então, assim você vai conseguindo dar organização à sua rotina e organizar melhor o seu tempo, né? Então, basicamente, essa questão de gerir o tempo começa com o planejamento. Eu acho que a segunda coisa que eu poderia dizer para o pessoal é preveja imprevistos, né? A vida, ela não é uma teoria exata, uma fórmula exata. Existem vários percalços pelo caminho, inclusive no seu dia a dia, cara. Então, pode haver vários imprevistos, né? Então, de repente, eu estou a caminho do supermercado, mas eu encontro um velho amigo, né? Então, de repente, eu perdi, o Uber não veio no horário, eu tive que parar para abastecer. Então, cara, preveja imprevistos na sua rotina, né? Nunca deixe uma tarefa colada uma da outra, né? Tente ter um espaço ali de respiro, né? Para você poder conseguir driblar esses imprevistos e às vezes até mesmo dar uma descansada, né, entre as tarefas. Então, prever imprevistos é muito importante, cara, na sua rotina, na sua gestão de tempo, no momento que você estiver organizando sua rotina, nunca deixe uma tarefa coladinha da outra, né? Preveja que imprevistos poderão e certamente irão acontecer, né? Uma outra coisa legal da gestão de tempo é você realizar atividades parecidas em sequência, cara. Isso vai facilitar muito a sua produtividade e a sua otimização. Por exemplo, se eu tenho 2 atividades para fazer no notebook e eu tenho uma atividade para fazer externamente, vamos dizer que eu tenho um relatório para fazer e tenho aqui, sei lá, um layout aqui para fazer no Photoshop. E eu tenho a casa para varrer, né? O ideal é que eu não faça primeiro uma atividade no notebook, varra a casa e volte de novo. Porque o nosso cérebro, ele gosta de padronizações, ele gosta de padrões, né? Então, quanto mais padrões você conseguir encaixar na sua rotina, melhor. Então, se você tem 2 atividades parecidas na sua rotina de tarefas, jogue elas uma para perto da outra, porque assim o seu cérebro ele vai cansar menos. Vai dizer, bom, se eu já estou aqui em todas as tarefas que eu tenho aqui na minha lista de priorização, né? Uma outra coisa que é legal é você se concentrar no que realmente é importante. No momento que a gente está planejando a nossa semana, o nosso dia, a gente é tentado a colocar muita coisa, né? Mas nem tudo é realmente importante, cara. Então você tem que saber realmente se concentrar no que realmente é importante, né?
E aqui eu chamo a atenção para uma técnica que foi inventada por um italiano, né? Para um estudante universitário italiano lá, se não me engano, no século XX, no início do século XX, que é uma técnica muito utilizada, inclusive, por empresas e muito utilizado por universitários, né? Que se chama técnica Pomodoro, muito utilizados também por concurseiros, né? Então, a técnica Pomodoro, o que ela consiste? Em você gerir uma tarefa em intervalos iguais de 4, né? E entre esses intervalos você ter, né? E entre esses conjuntos de tempo você ter um intervalo. Por exemplo, eu tenho que estudar para um determinado concurso, né? E eu quero me dedicar 2 horas, né? Para estudar para esse concurso. O seu cérebro, por mais que você force ele tem um padrão, como eu falei para você. E você não pode exigir do seu cérebro muito, porque você vai estar se enganando. Então, se você passar 2 horas lendo um conteúdo, fazendo atividade, seu cérebro vai cansar daquilo. Provavelmente você não vai conseguir assimilar. Então, o que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro ela vai quebrar esse tempo. Então, se você tem 2 horas para estudar, a técnica Pomodoro vai quebrar esse tempo, né? Um intervalo, por exemplo, uma pausa de 5. Então, dessa forma, ele descobriu, né, o estudante lá italiano, descobriu que a produtividade dele aumentava e o conhecimento dele ficava bem mais assertivo, né? Então, foi uma forma que ele encontrou para gerir o tempo dentro do espectro ali de estudo que ele tinha, né? Então, essa técnica hoje é bem famosa, bem conhecida. Então, para você que é concurseiro, para você que é vestibulando, né? Eu te convido a pesquisar um pouquinho sobre essa técnica, porque ela vai te ajudar muito. Ou para você mesmo que vai precisar apresentar um projeto, ou que vai precisar, sei lá, pregar um sermão na igreja, né? Que você vai precisar dedicar um tempo ali para alguma atividade que você vai ter que apresentar em público, por exemplo, fazer uma prova, um exame. Eu te convido a conhecer a técnica Pomodoro, porque ela realmente é muito eficiente, cara. Um outro teórico, né, do tempo, todos italianos, não sei por que os italianos amam a gestão de tempo, né, que é um princípio, né, um princípio chamado princípio de Pareto, viu, Charles? O que é o princípio de Pareto? O Pareto ele defendia o seguinte, que se você conseguir, cara, da sua rotina alcançar 20%, você realizar 20% das atividades da sua lista de tarefas mais importantes, você vai conseguir 80% do resultado que você queria alcançar. Ou seja, eu tenho aqui a minha lista de tarefas semanal e eu vou pegar os 20% das atividades mais essenciais dessa lista. Mesmo que eu não faça tudo o que eu planejei, mas se eu fizer os 20% mais importantes, no final da semana eu vou ver um avanço de 80%, né? Daquilo que eu realmente esperava fazer durante a semana. Por que ele defendia isso? Que ele defende a tabela de priorização. Você precisa fazer aquilo que é mais importante. Você não precisa fazer atividades, por exemplo, só por fazer elas. Você realmente precisa fazer as mais importantes. Cara, o que é mais importante, né? É ter um tempo com a família no sábado, né? Ou ter que lavar o carro, né? Por exemplo. Ter um tempo com os amigos, né? Ter um tempo de qualidade com os amigos, ou de repente, sei lá, ter que vou até colocar uma atividade que não é nem tão irrelevante assim, mas que comparada a essa se torna irrelevante. Ou ter que arrumar a casa, por exemplo, né? Então, assim, você tem que focar nas atividades mais importantes, né? A gestão de tempo é você saber priorizar o que é mais importante para você, o que é inegociável para você. Então, você que vai organizar o seu tempo com base nas prioridades, tá? Então, isso é muito importante. Você gerenciar o seu tempo não é você encher uma tabela do seu dia com um monte de tarefas. Não, é você também saber filtrar o que vai para essa lista de tarefas, cara. Você precisa saber filtrar. Então, o que é importante de fato para o meu dia? O que é inegociável para mim? O problema é que as pessoas elas enchem a rotina dela de
coisas que particularmente são irrelevantes, né? E acabam deixando de lado coisas relevantes, né? Então, é muito legal você priorizar ali no que realmente é importante na sua rotina. Uma outra coisa que é legal, né? Agora, falando principalmente para a galera que tem a administração de alguma equipe, né? Delegar tarefas, cara. É super importante na gestão de tempo. Você que é líder, você que trabalha numa empresa, que tem pessoas ao seu lado, é super importante que você delegue tarefas para essas pessoas. Isso vai otimizar muito o teu tempo, né? Então, você saber realmente conversar, dialogar com esse pessoal sobre as tarefas que eles precisam. Então, treine essas pessoas, porque você vai ganhar tempo, né? Às vezes você vai investir o tempo treinando essas pessoas para determinadas tarefas. Você vai ganhar tempo no seu dia a dia para focar em coisas estratégicas, por exemplo, né? Então, delegar tarefas é bem legal. Uma coisa bacana também para o pessoal se atentar na gestão de tempo é definir prazos realistas, cara. Você não pode ir com um monte de prazo tópico, né? E no final você só vai se frustrar, né? Então defina prazos realmente realistas, prazos que condizem com a sua rotina, que condigam com a sua rotina, né? Prazos que sejam realmente alcançáveis. Não adianta você colocar aqui, eu vou conseguir fazer essa tarefa aqui super complexa, eu vou dar 2 horas. Né? E na verdade você gastou uma tarde, um turno inteiro naquela tarefa e não conseguiu executar outras. Por quê? Porque você administrou mal o seu tempo. Por exemplo, ainda agora a gente viu que se eu vejo que, em geral, eu gasto 2 horas no supermercado, né, toda vez que eu vou ao supermercado, eu não vou colocar uma meta de fazer o supermercado em 45 minutos, 1 hora, porque é um prazo irreal, né? Então, defina prazos realistas na sua rotina, cara. Prefira colocar um prazo maior, que você consiga concluir a tarefa em menos tempo, e você olhe para aquela tarefa e diga, poxa, realmente foi legal, hein? Consegui antes do programado. Prefira ter esse sentimento do que você ter um sentimento de frustração. Poxa, cara, eu queria ter gasto 2 horas aqui, mas eu acabei gastando 5, né? Porque você definiu um prazo irrealista. Então, defina prazos realistas, é muito importante. Uma outra coisa bacana é otimizar reuniões, né? Hoje em dia a gente tem muita reunião para tudo, né? Então, às vezes, cara, aquela reunião, ela poderia ser um áudio no WhatsApp, ela poderia ser um e-mail, ela poderia ter sido um texto no grupo, né? Ela poderia ter sido qualquer coisa ali, mais prática, ela poderia ter sido uma ligação rápida, né? E às vezes você faz uma reunião com um monte de gente, né? Para definir uma coisa que poderia ser facilmente resolvida em pouco e menos tempo, né? E de uma forma bem diferente, né? Então, otimize reuniões, né? Otimizar reuniões é poupar tempo, né? E tempo é ouro, cara. Você poderia estar fazendo com aquele tempo outras atividades bem mais legais, investindo em outras coisas para o seu dia a dia, né? Uma outra coisa legal que a gente precisa entender é aprender a dizer não, né? O brasileiro ele tem uma dificuldade enorme em dizer e ouvir nãos, né? Então, cara, aprenda a dizer não para as coisas, né? Então, se você está focado em um projeto pessoal na sua vida, né? Então, se você está, por exemplo, começando a treinar, né, na academia, cara, esse ano eu vou realmente focar na minha saúde, eu vou começar a treinar, eu vou comer melhor, né? E você vê que tem algum programa que vai te desviar do foco, que vai desviar a tua rotina, que vai te tirar daquele projeto, daquele foco, diga não, cara. Diga não, aprenda a dizer não. Cara, olha, não dá, eu não vou conseguir, vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Vamos ver um outro horário, um outro momento, né? Então, aprender a dizer não é essencial para que você tenha uma boa gestão de tempo. Porque imagina, Charles, eu planejei a minha semana inteira, minha semana já está completa, e chega alguém e diz assim, cara, eu preciso, eu estou te convidando aqui para X lugar e a gente precisa da tua presença e tal, é inegociável. E às vezes a pessoa, poxa, é o meu amigo, eu preciso, né? Eu preciso estar ali, cara. E às vezes você se sente mal em dizer não. Mas aprenda a dizer não, né? Aprenda a dizer não e não tenha medo dos nãos, né? Porque às vezes um não, ele não significa que a pessoa não goste de você ou que a pessoa está sendo arrogante com você. Um não, ele é apenas uma troca de prioridades. Olha, aquela pessoa realmente não está com tempo, né?
por exemplo, a gente tentou fazer essa live na semana passada, né? Mas eu cheguei pro Charles e disse, cara, essa semana não tem como, né? Então vamos deixar para próxima. Aí o Charles foi super tranquilo, não, tranquilo, vamos sim. Né? Então, por quê? Porque eu sei que se eu me comprometesse naquela semana, muito provavelmente poderia dar errado, né? Então, aprenda a dizer não para as coisas que não fazem sentido na sua rotina. Uma outra coisa legal é centralizar as informações, né? Então, principalmente para quem trabalha com gestão de pessoas, né? Centralizar as informações é importante porque isso poupa um tempo danado. Então, às vezes você vai no privado de um, fala uma coisa, aí vai no privado do outro, fala outra, aí vai aqui, vai ali, daqui a pouco tá uma rádio peão, todo mundo falando uma língua, tá uma torre de Babel, todo mundo falando uma coisa, né, diferente. Então, cara, faz um grupo de WhatsApp, centraliza as informações ali, pessoal. As informações oficiais são todas aqui neste espaço. É neste espaço que nós vamos discutir, é nesse espaço que nós vamos definir. Então, centralize as informações para que as pessoas conheçam por quais canais você realmente se comunica. E isso poupa um tempo muito precioso. Né? Então, as pessoas vão... Cara, o que vai acontecer essa semana na nossa empresa? Cara, eu não sei, mas de qualquer forma, tudo que vai acontecer está lá no grupo. Porque é lá que a gente se comunica. Cara, eu não sei, mas tudo que acontece está lá. Então, as pessoas elas vão se educar, você vai estar educando as pessoas a elas estarem nos mesmos espaços que você projetou, né? Agora, eu queria falar um pouquinho dos erros, né? Dos principais erros que faz a gente ter uma péssima gestão de tempo, né? O primeiro erro, é um grande vilão, né? É a procrastinação. Você procrastinar tarefas. E mesmo para a galera que sabe organizar bem, que sabe fazer um bom planejamento, a procrastinação é um grande inimigo. Então, cara, eu sei que eu tenho que desenvolver 5 tarefas hoje, mas aí eu procrastino 2, né? Então, isso já vai prejudicar a minha semana, né? Então, um dos principais erros no momento de você gerir bem o seu tempo é procrastinar, cara. Né? E dependendo da procrastinação, do nível de procrastinação, isso pode ser patológico, né? E é indicado que você procure um especialista, tá? Então, se você está tendo realmente uma dificuldade muito grande, né, em lutar contra a procrastinação, isso é um pouco... você tem que ter um pouco de atenção. Então, procure um especialista, veja de fato, né, a melhor forma de você lidar com essa questão. Um outro erro bem comum é não ter objetivos definidos. Você precisa ter objetivos definidos, né? Uma das coisas mais legais na gestão de tempo que a gente pode fazer, Charles, é a gente dar tema para os nossos dias da semana. Por exemplo, a segunda-feira eu vou colocar um tema aqui de alinhamento. Então, eu já sei que na segunda-feira, o tema da minha segunda-feira é alinhamento. Então, eu vou fazer um alinhamento geral de tudo. Da minha semana, da minha vida pessoal, do meu trabalho, né, da minha rotina, enfim, alinhamento. A terça-feira eu vou colocar um tema aqui voltado para, sei lá, cuidados pessoais. Então, eu já sei que a terça-feira eu vou focar em cuidados pessoais. Na quarta, saúde mental, né? Então, na quarta eu já foco... Então, assim, para você fazer isso, você tem que ter objetivos bem definidos, né? Então, ter objetivos definidos vai te ajudar a não cometer erros no momento de planejar aí o seu tempo. A terceira coisa, o terceiro erro bem comum aí é distrair-se com facilidade, né? Você não pode se distrair com facilidade no momento que você está fazendo gestão de tempo. E eu sei que hoje é bem difícil, né? Com as redes sociais e tudo mais. Mas, assim, você precisa ter foco, né? Para você realmente vencer essa guerra, né, e se tornar um especialista em gerir o seu tempo, você precisa dizer adeus às distrações, né? Sejam elas de qualquer natureza. Então, é um erro bem comum aí. Outro erro é ser multitarefa. Cara, eu sei que a gente é tentado a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas, cara, não seja essa pessoa, né? Tente focar em uma tarefa de cada vez, né? Então, isso, às vezes a gente pensa assim, mas se eu fizer várias coisas ao mesmo tempo, eu vou estar sendo mais produtivo. Engano seu, né? Porque se você faz várias coisas ao mesmo tempo, você não faz nada direito, né? Então, é melhor que você faça uma ou duas tarefas bem feitas, né? Porque você está fazendo uma de cada vez, uma por vez, do que você fazer 5 mal feitas, né? Focar em 5 tarefas ao mesmo tempo e nenhuma delas você fazer
direito. Né? Então, não seja um cara multitarefa, seja um cara focado em uma tarefa. Não no sentido de você não ser um cara habilidoso para várias tarefas, não é isso. Mas não de você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Tenha noção de que você é uma só pessoa. Né? Então, você vai focar em uma coisa por vez. E um último erro bem comum é subestimar o tempo de execução de uma tarefa, como a gente viu antes. Né? Cara, se eu sei que determinada tarefa vai levar 3 horas do meu dia, por que eu vou colocar 1h30 para essa tarefa? Né? Não subestime. Né? Você realmente precisa se atentar aí essa questão da subestimação aí das tarefas. Você precisa saber realmente. Agora eu vou dar um intervalo antes de dar umas dicas extras para o Charles aí poder falar alguma coisa, perguntar. Ah, sim. Eu acredito que as pessoas têm que parar para planejar. Essa é a palavra-chave que eu acredito que é o passo inicial. E ver o que é que tem na semana delas, na rotina delas, que são atividades realmente produtivas. Porque eu acredito que há muitas coisas, muitas atividades que as pessoas desenvolvem, que elas não veem mais fruto nisso, não veem mais bom resultado. Então é hora de cortar, é hora de encerrar, porque elas vão ter mais tempo para inserir atividades que realmente importam para elas. E aí vem o dizer não. Dizer não. E tem algumas que são em excesso. Há pessoas que querem sair todos os dias. Elas querem confraternizar todos os dias. E isso não está sendo bom para elas. Porque elas podiam estar fazendo outra coisa produtiva para si. Então, elas fazem tudo para o grupo, para uma instituição, para pessoas que estarão em uma reunião, e elas não se cuidam. Então, a aparência delas está ruim. Daqui a pouco, elas podem ter problemas para ir, porque elas não vão gostar, não vai ter roupa suficiente. Então, você que vai assistir essa live depois, perceba assim que é uma série de problemas. Eu já estou indo olhando de uma maneira ainda mais geral, porque, por exemplo, se você sai para beber todos os dias, eu vou colocar aqui assim, pode ser que provavelmente, só talvez, você daqui a pouco está com a sua saúde debilitada, ou está acima do peso, daqui a pouco nenhuma roupa cabe, ou você não está afim de sair, está com vergonha. Eu estou dizendo, em alguns casos isso acontece. E aí já vem um outro problema de ordem psicológica, já pode gerar um outro problema. Então, se você tem a oportunidade de cuidar de si, comece gerenciando o seu tempo. O seu tempo. Comece colocando no papel, utilizando esses aplicativos que o Altair indicou. A gente está com meia hora de live e o que ele falou aqui dava para fazer uma série e colocar lá no Hotmart, porque é muito conteúdo, é muita informação e eu tenho certeza que tem muita gente que não tem conhecimento de nada disso. Nem de que é preciso se planejar, elas vivem no acaso, as coisas vão acontecendo e elas têm que resolver ali em cima da hora, não tem planejamento, elas não anotam nada, o cartão tem um vencimento, um é dia 15, outro é dia 20, outro é dia 10, e elas estão pagando juros por conta disso, elas não sabem o tempo exato, só sabem que é um mês. Um mês para poder pagar, mas elas não sabem qual a data de nada. Então, vive-se num fluxo de bola de neve. E uma hora isso vai dar um problema. Outro ponto, Altair, que eu vejo que as pessoas têm pecado muito em relação ao gerenciamento de tempo, é que elas, de fato, procrastinam. Elas não veem a importância de fazer isso agora, de fazer isso já. E a procrastinação é uma ladra. Ela vai roubando tempo, rouba energia, a criatividade, essa disponibilidade, vai tirando tudo. E a pessoa vai se sentindo o quê? Culpada. O tempo passa, ela não produz, daqui a pouco ela ouve uma live como essa, e ela vê, nossa, eu poderia ter feito tudo isso antes, mas não fiz, porque a palavra-chave dela é amanhã. Amanhã. E quando amanhã chega, gente, já é hoje. Então não tem como você viver o amanhã. Há algumas que já pecam pelo excesso. Então elas saem do 8, vão para o 888.
Elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Elas querem organizar o armário inteiro, que elas já deveriam ter organizado desde o início do ano. Então tá tudo lá jogado, a vida uma bagunça só, e aí elas querem, em 2 dias, se organizar. Talvez você consiga, mas geralmente não é isso que acontece. As pessoas têm que parar para ver o que elas estão fazendo com o tempo delas. O que é produtivo, o que não é produtivo, o que é prioridade, o que não é prioridade. E elas têm que colocar uma balança. Dizer não, agir imediatamente depois de planejado e segurar isso. Porque com o tempo, você respeitando o tempo, por meio do tempo, você vai ter a colheita. Você vai olhar os resultados. Mas não é simplesmente. Tem uma frase da Joyce Meyer que ela diz assim: se você já deu 30 anos para o diabo, por que você vai querer que Deus organize sua vida em 2 semanas? É uma maneira de dizer o seguinte: é processual e a maior parte das coisas é devagar. Se a gente ficar na janela e ver o pôr do sol, o nascer do sol, parece que dura uma eternidade. Mas se nós estivermos produzindo, fazendo algumas coisas, vou fazer o café, eu vou fazer o cuscuz, fazendo, simplesmente produzindo coisas importantes, o que é prioridade. Daqui a pouco o sol já nasceu, ou se pôs, enfim. Mas você não vai se arrepender. Você não vai simplesmente olhar para trás e, meu Deus, eu deveria ter feito isso, ter feito. Mas se caiu a ficha agora, graças que caiu a ficha. Porque tem uns que nem a ficha cai, ou então eles pensam assim: não, tá tudo bem, porque eles não estão tendo prejuízo. E tem pessoas que têm um potencial gigante, mas elas não administram bem o tempo, então elas não vivem uma vida mais plena, elas não vivem de uma forma mais excelente, porque elas simplesmente se ocupam com coisas que são supérfluas, que no final das coisas não vale quase nada ou nada em lugar nenhum. É isso mesmo, cara. É um pouco disso também, né, que você falou sobre a questão do pessoal que às vezes gasta muito tempo com bebida, né, com muitas coisas, fazem mal à saúde. Então, essas pessoas elas precisam ressignificar, né, o tempo delas de fato. Elas precisam realmente mudar, né, a tabela de priorização delas do dia a dia, né? E eu vou encerrar aqui a minha fala, Charles, com algumas dicas extras, né, que vai fazer você sair realmente dessa zona onde você está, da sua rotina, e realmente alavancar, né? A primeira dica que eu daria para essas pessoas é: elimine os ladrões do seu tempo, tá? O que está roubando o teu tempo hoje, né? O Brasil, cara, é um dos principais países onde o consumo, né, de rede social e streaming é muito alto, né? Então fica muito claro que boa parte dos brasileiros tem um ladrão de tempo em comum, né, que são as redes sociais, que são as telas, né? Então, cara, elimine isso, né? Às vezes você tá aqui no TikTok, no Reels, eu vou aqui ver uns 3 vídeos. Quando você se espanta, você já passou 1 hora, 2 horas, né? Uma tarde toda, uma manhã inteira, uma madrugada toda ali naquela rede social. Então, cara, elimine os ladrões do seu tempo. É o primeiro passo aí para você realmente ter uma gestão bacana do seu tempo, poder focar no que é importante. A segunda é: perca tempo intencionalmente. Como assim perder tempo intencionalmente? Cara, programe o seu descanso e as suas pausas, sabe? Na sua rotina. Cara, mas eu gosto muito de rede social. Beleza, então programe o tempo que você vai ficar nessa rede social. Então, Altair, às 2 horas, né, das 14 às 16 horas, eu vou ficar. O meu tempo vai ser todo pro Instagram, para ficar assistindo bobagem, para assistir uma série, para fazer isso. Cara, o meu tempo à noite, das 9 às 10, eu tenho 1 hora aqui de Netflix todo dia. Beleza, você está perdendo tempo intencionalmente, aquilo está dentro da sua rotina. Aquilo não é o acaso, né, que você chegou e começou a assistir quando você se espantou: meu Deus, eu já perdi um tempo precioso da minha vida. Muito pelo contrário, você vai estar perdendo tempo intencionalmente. Então, programe isso, né? Coloque alarmes, coloque lembretes no seu celular, para que você realmente saiba aonde você está, o que você está inserindo. Às vezes
Para quando alguém chegar e dizer, cara, tu tá aí no celular, você diga, eu estou no celular, mas eu estou de forma consciente. Essa pausa aqui está sendo programada, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Então, é uma dica bem legal para você também, né? Uma outra dica bacana é aproveite a espera para você crescer. Como assim, cara? Aproveita a espera para crescer. Parece ter frase filosófica, mas não é, bem simples, né? Existem algumas coisas nas nossas vidas, nas nossas rotinas, que de fato nós vamos ter que esperar. Por exemplo, a fila de um banco, né? O trânsito, né? Entre outras coisas, você vai ter que fazer aquele percurso. Você não vai ter como fugir daquilo, né? Mas você pode aproveitar esse tempo para você crescer. De que forma? Lendo um livro, ouvindo um podcast legal, né? Fazendo algo que realmente seja produtivo naquele tempo, né? Então, é sempre bom você andar com materiais, né? Que realmente você possa transformar aquele tempo que seria perdido num tempo produtivo. Então, aproveite a espera que você vai ter em determinados, que não vai ter como contornar, para você crescer em algum aspecto da sua vida, seja profissional, pessoal, espiritual, tá? Então, aproveite a espera que você já naturalmente iria ter para fazer algo produtivo, para ler alguma coisa bacana, para ouvir, enfim, ou até mesmo assistir aí, você baixando no seu celular. E uma última dica, né, que é o horário de ouro para coisas relevantes. Segundo a psicologia, todos nós temos um horário de ouro. O que seria esse horário de ouro? É um horário onde a nossa cognição está mais afiada, está mais elevada, onde você se sente bem para fazer algumas coisas, né? Várias coisas ali, você se sente um super-homem. É um momento onde sua criatividade está aguçada, onde você está mais disposto, onde você está 100% bem. O meu horário de ouro, por exemplo, é pelas manhãs, né? Geralmente é das 8 às 10. Né? São essas 2 horas. Geralmente nessas 2 horas, cara, geralmente eu tô assim super bem para produzir, para fazer muitas coisas boas, né? Para pensar em realmente coisas legais. Mas isso varia de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que só consegue ter o horário de ouro dela à tarde, tem gente que tem o horário de ouro à noite, né? Enfim, o importante é você identificar esse horário e utilizar esse horário para fazer coisas realmente relevantes, né, para você. Ou seja, utilizar sua criatividade para pensar no novo projeto, né? Você escrever um livro, você estudar algo realmente muito importante, né? Você se dedicar a uma coisa realmente relevante, cara, nesse horário, né? Porque tem pessoas, por não saber que existe esse horário de ouro para elas, elas passam o melhor tempo delas fazendo uma coisa chula, né? Numa rede social, ou fazendo uma atividade secundária, ou, sabe, reclamando, fazendo besteira, né? Então, o horário de ouro, cara, é para você fazer coisas realmente relevantes, né? E para nós que somos cristãos, o horário de ouro é para você fazer coisas relevantes para o reino, né? Você pensar coisas para sua igreja, para sua célula, para sua classe de escola bíblica dominical, ou para um projeto que você está engatilhando, ou fazer o seu devocional, por que não, né? Ou você ter aquele momento de intimidade, de comunhão ali, né? Então, o seu horário de ouro é para você fazer coisas realmente relevantes. Então, assim, galera, essa foi a rápida explicação que eu dei aqui sobre gestão de tempo. Eu espero que realmente vocês tenham aprendido um pouco sobre isso. Realmente é muita coisa, né? Mas se eu pudesse realmente dar uma única dica para o pessoal que está assistindo a live, que vai assistir posteriormente, planeje o seu dia, cara. Comece por aí. Todos os dias, planeje o seu dia. Altair, eu acho planejar o dia muito chato. Então, planeje a sua semana, tá? Utilize o domingo, né? Alguma hora do domingo, seja de manhã, de tarde ou de noite, para planejar a sua semana toda, né? Então, leve ali 1 hora fazendo isso, né? O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, né? Então, planeje. Planejar não significa que todos os dias você vai ter que colocar um monte de tarefa. Não. Planejar é você saber o que você vai fazer. Cara, meu sábado é off. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar em casa, eu quero descansar, eu quero
sabe, sair com a família, não quero fazer nada de trabalho, não quero fazer nada, eu só quero focar em mim. Então, deixe o seu sábado livre. A gestão de tempo, planejar, é exatamente isso, para que você tenha tempo para coisas relevantes para você, né? E isso você vai ver, cara, quando você começar a planejar o seu dia, a sua semana, você vai ver como a sua vida vai mudar da água para o vinho. Você vai, né? Eu estou me sentindo uma pessoa mais relevante, né? Eu estou sentindo que a minha rotina está andando, que a minha vida realmente está começando a andar, porque você realmente está fazendo uma boa gestão de tempo. Você planejou tudo que você precisou. E planejar o tempo não é cumprir tudo à risca. Às vezes você não vai conseguir cumprir uma, duas, três tarefas. Mas o que é importante é que você vai ter algo planejado e você vai conseguir fazer suas tarefinhas ali direitinho, pelo menos a maioria delas. Porque ninguém é perfeito, não tem como. Às vezes tem pessoas que têm um alto percentual, né, de cumpridibilidade da sua agenda, né? Mas você que está começando devagarinho, você vai ver que às vezes você planejou 6 tarefas, você fez 3, 2, já é uma vitória, né? O importante é que você vai conseguir executar ali aos poucos. Quando você vê, você já vai estar em um alto nível aí de priorização, de gestão de tempo. É isso, Charles. Maravilha, Thaí. Eu vou encerrando também, puxando uma fala tua inicial a respeito de imediatismo. Que as pessoas veem a gente falando de planejamento, elas podem pensar assim. E tu mesmo já falou a respeito, que não é para encher a agenda todo dia, deixar ele lotado. Porque o tempo ocioso, gente, aquele tempo de não fazer nada aqui para pessoas diferentes, pode ser bem diferente. Por exemplo, Marília Gabriela, jornalista, ela disse que gosta desse tempo ocioso de realmente não fazer nada, nem ouvir música, nem ver vídeo, nada, simplesmente ficar olhando o tempo passar. Há pessoas que gostam disso, e há outras que o ócio delas é ler um livro, ou ver o pôr do sol lá na litorânea, na praia, enfim. Enfim, equilibre. Nem tudo na vida é trabalho, 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 trabalho. Você tem que também desfrutar da sua vida. E você pode inserir esse tipo de atividades, não é menos importante. Isso é para a sua sanidade mental, é para a sua saúde física, mental e até espiritual. Inserir atividades de oração, ah, de meditação, por que não? Meditação, e de relaxamento, de diversão também, de entretenimento. Isso também é importante. Altair, brigadão. Gente, eu chamei o Altair para fazer essa live faz um bom tempo que eu não fazia live aqui. As pessoas, vez ou outra, ainda me falam disso. E era nesse fluxo, e continua a mesma coisa. Porque eu fazia as lives e não vinha um monte de gente assistir. Como até hoje não é assim. Elas vão depois, aí elas vão me dar feedback. Ah, gostei daquilo. Ah, ele é isso, ele é maravilhoso. Ah, ela é ótima e tal. Se referindo aos convidados, né? Você também, enfim. Eu coloco aqui, coloco no YouTube, aí elas vêm dedicar apreciação e reconhecimento. E de fato gente. Eu agradeço ao Altair que entrou aí nessa linha, né, dos convidados tops. Todos são tops, cada um contribuiu aqui da maneira que podia. E Altair, Deus te abençoe, toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Eu espero te encontrar pessoalmente, quase que te encontrava naquele torneio acho que torneio de esportes, torneio de alguma coisa que tinha te convidado, mas aí tu teve um problema, acabou que não compareceu, mas eu espero te encontrar, ou então a gente vai ter que colocar na agenda lá, no nosso tempo, propositalmente para poder se ver, lanchar alguma coisa, enfim, saudade de ti, saudade do David também, pessoas que me marcaram, né, do único período que eu fiz de comunicação, mas que me marcaram e eu tenho o prazer de manter essa conexão até hoje. Obrigadão, Otávio. Um abração. Tamo junto, Charles. Eu que agradeço. Obrigadão aí, cara. Vamos sim.
colocar na nossa agenda aí pra gente se encontrar, cara. Beleza, tu já tá no meu radar já. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.